Gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, se você quiser acompanhar aqui. João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Você conhece essa passagem e ela fala sobre Jesus trazendo uma revelação de quem Ele era, não apenas de quem Ele era, mas de quem Ele esperava que nós fôssemos também em relação a Ele. Amém? João capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Versículo 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantos podem dizer amém? Vamos orar, querido, pedir que o Senhor abençoe a palavra nessa manhã. Eu quero, nesse momento, que você abra o teu coração. Deus quer ministrar nessa manhã algo bem especial sobre a tua vida. Pai, nessa manhã nós queremos invocar o teu nome, Senhor. Tua palavra será ministrada, e que não seja uma palavra de homem, mas que seja uma palavra que vem do trono da graça do Senhor. Nessa manhã, Senhor, fala ao teu povo, fala à tua igreja, ministra, Senhor, que esta palavra ela possa, Pai, penetrar no mais profundo da alma, no mais profundo, como a tua palavra diz, Senhor, que ela tem poder para separar juntas e medulas. Tua palavra diz que a tua palavra tem poder para produzir frutos das nossas vidas, produzir mudanças nas nossas vidas. Que esta palavra ela possa fluir com liberdade, e que ela possa atingir o objetivo para o qual ela será lançada nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou tocar mais baixinho, tá? Amém, queridos. Eu quero ministrar nessa manhã, eu quero pegar esse texto, aproveitar esse texto que nós já ministramos, dando algumas ênfases. E a palavra de Deus é tão rica que a palavra de Deus ela fala. Cada vez que a gente lê, a gente tira algumas lições, alguns direcionamentos para as nossas vidas. Mas eu quero usar essa palavra, esse texto, para falar sobre entregarmos o controle da nossa vida ao Senhor Jesus. Interessante que só nesse texto que nós lemos, nos 7 primeiros versículos, por 7 vezes, Jesus fala em mim. Fala comigo, em mim. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim. E na verdade esse capítulo 15 de João, ele faz parte, juntamente com o capítulo 14 e o capítulo 16, de um momento, ou do último momento que Jesus estava tendo com os seus discípulos, os discípulos mais chegados, onde ele estava ali compartilhando em relação ao que iria acontecer com ele. Não apenas isso, mas ele estava falando sobre um sentido de trazer encorajamento àqueles discípulos. Estava falando sobre a salvação, no versículo 6 do capítulo 14 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele seria, através do Espírito Santo, uma presença constante
a partir da partida dele aos céus. No capítulo 14, no versículo 16, ele diz: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou outro Conselheiro, para que fique convosco para sempre. Ele falou sobre salvação, falou sobre presença constante através do Espírito Santo. Ele falou também sobre paternidade: eu não vos deixarei órfãos, está ali no capítulo 14. Além disso, ele ainda falou sobre o cuidado e a paz que Ele nos daria, né? No versículo 27, ainda: eu deixo-lhes a minha paz, não a paz como o mundo dá, por isso não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ele falou ainda sobre a necessidade de nós praticarmos fé. Aquele que crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas obras maiores eles farão. Está lá no versículo 12 do capítulo 14. Então, mas nós vemos Deus, ele sentando com os seus discípulos, e Ele dando Jesus sentando com os seus discípulos e instruindo, encorajando. Dali a pouco Ele seria morto, Ele ressuscitaria, mas Ele precisaria encorajar os seus discípulos naquele momento. E aí Ele traz essas palavras de encorajamento: vocês vão ter paz, vocês não vão ficar órfãos, vocês terão presença constante. Mas quando Ele chega no capítulo 15, e Ele começa a falar sobre a videira, é interessante que aqui, de forma bem específica, Jesus começa a falar qual que seria o seu propósito para cada um de nós, para a minha vida e para a sua vida. Aqui no capítulo 15, ele fala no versículo 5, né, que nós poderíamos produzir muitos frutos. Fala no versículo 7 que Ele responderia às nossas orações. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Fala ainda que nós poderíamos ter a alegria completa, como nós lemos no versículo 11. Amados, esses versículos, o que falam para as nossas vidas? Que o objetivo de Deus, o propósito de Deus, é que nós tenhamos uma vida, não uma vida estéril, não uma vida chata, não uma vida infrutífera, mas uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida cheia de alegria. Mas é interessante, como eu disse, que quando ele fala sobre dar frutos, sobre dar respostas às nossas orações, sobre nos dar a verdadeira alegria, ele deixa muito claro: isso vai acontecer se vocês estiverem em mim. Vocês terão frutos se vocês permanecerem em mim. Vocês terão respostas às suas orações se vocês estiverem em mim. Vocês terão a verdadeira alegria se vocês tiverem a consciência que é eu que posso dar a verdadeira alegria para vocês. Amados, na verdade você vê que Deus tem tantas bênçãos, mas Ele conecta essas grandes bênçãos a estarmos nele. Pergunta para o teu irmão, mas sem responder, fala assim: você está em Cristo? Amém? Aliás, você está e você tem permanecido em Cristo, porque há uma diferença em nós estarmos eventualmente do que nós permanecermos constantemente em Cristo. Como estão entendendo? Permanecer significa que há uma constância, querido. Significa que há um padrão nas nossas vidas. E aqui Jesus é muito claro que Ele quer nos abençoar, Ele quer nos frutificar, Ele quer nos encher com alegria. Por isso, como eu disse, por 7 vezes Ele fala: permaneçam em mim. Então aqui, a ideia que esse texto traz para nós é que tudo que Deus tem para nos dar, Ele somente nos dará se nós rejeitarmos a ideia de sermos independentes. Se nós aprendermos a entregar o controle de tudo aquilo que nós temos e somos ao Senhor. Ou seja, quanto mais eu tento controlar a minha vida, mais estéril eu sou. Quanto mais eu tento ser dono da minha vida, né, menos eu vou ter os sonhos de Deus realizados na minha vida.
Quanto mais eu tento controlar a minha vida, ao invés de desfrutar da sua alegria, eu vou poder apenas desfrutar da alegria efêmera que o mundo pode me dar. Amado, sabe quais são 2 erros que nós cometemos na nossa vida, no nosso ser, né? Como pessoa? O primeiro erro é nós decidirmos, é nós deixarmos que as pessoas ou a sociedade controle as nossas vidas. Eu comprei esse carro mesmo devendo para Deus e todo mundo, porque afinal de contas eu tenho que demonstrar um padrão diante das pessoas. Estou sendo controlado por quê? Pela sociedade. Eu tenho que usar o meu cabelo assim assado, porque o meio social que eu estou me obriga. Eu tenho que entrar nos esquemas. Você viu o que aquele rapaz, aquele advogado falou do Petrolão a semana passada? Não, isso é normal no Brasil, todo mundo faz. Se eu não fizer, a coisa não vai. Então, o padrão é que em todo negócio que envolve governo tem que haver corrupção. Tem que haver os 10%, os 3%, os 15%. Você está entendendo como a sociedade muitas vezes tenta impor um padrão que é contrário ao padrão de Deus, amados? E se a gente não cuida, a gente acaba admitindo que esse é o padrão, que essa é a forma, e isso acaba o quê? Controlando as nossas vidas. O segundo erro é quando eu decido que eu controlo a minha vida. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões. Quando você lê uma das parábolas que está lá em Lucas 15, a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, e se eu perguntar para você quais foram os defeitos de caráter do filho pródigo, você poderia citar vários, não é verdade? Por exemplo, a gente poderia citar o quê? Ele era promíscuo, ele era rebelde, né? Ele, na verdade, ele era o que mais? Ele era uma pessoa assim, irresponsável. Mas sabe o que desencadeou e potencializou as falhas de caráter dele? A independência dele. Porque ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte nessa herança. E daí você vai ler lá depois do versículo 13, diz que ele reuniu, Lucas 15, versículo 13, diz que o filho pródigo, ele reuniu tudo aquilo que ele tinha, e ele foi para uma região distante. O que significa? Independente, longe do pai, longe dos olhos, do cuidado, do controle do pai. E diz que naquela região ele desperdiçou os seus bens vivendo como? Irresponsavelmente. Amados, são erros que nós temos quando nós permitimos que a sociedade, que as pessoas controlem as nossas vidas. E aí a gente muda o padrão de Deus para o padrão da sociedade, ou quando a gente mesmo estabelece que nós somos leis para nós mesmos. Nós fazemos, é o que nós queremos. É o padrão do filho pródigo, que por causa da sua independência, ele saiu debaixo da cobertura, da proteção do pai. Eu controlo, eu faço. E as consequências você sabe. Perdeu tudo aquilo que ele tinha, foi envergonhado, foi humilhado. Até que um dia ele chega, ele se dá conta do que ele tinha feito. Frustração, amados. Deixa eu dizer para você, quando a gente decide viver em função do que as pessoas pensam, a sociedade pensa, ou quando a gente decide viver em função do que nós achamos que é o certo, e nós fugimos do padrão de que Deus é que é o padrão, o resultado vai ser frustração, vai ser perda, vai ser humilhação muitas vezes. A nossa tendência é sempre querer assumir o controle das coisas. Mas qual que é o fato? Você não controla nada. Fala para o irmão, você não consegue controlar nada. Você sabe quanto tempo você vai viver, amado? A nossa vida é como vapor, a gente não sabe. A Bíblia fala. Você não consegue controlar se amanhã você vai estar empregado, querido. Se você é um bom funcionário, sim, você tem grande chance de estar empregado.
Mas se der na telha do teu patrão te mandar embora, foi. Você não controla as pessoas com que você se relaciona. Às vezes está tudo bem, mas de repente há uma injustiça, uma traição. E aí aquilo causa o quê? Desilusão, causa... Porque a gente não controla. E aí de repente é o quê? A separação, a mágoa, o ressentimento. Por quê, amado? Porque nós não conseguimos controlar. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o que você controla, você não tem. Mas o que você perde para Deus, você entrega para Deus, aí sim você passa a ter. Tiago capítulo 4, versículo 13. Olha só que passagem tremenda. Tiago 4, versículo 13 até o 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Pode seguir 14, 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Será que você pode dizer se o Senhor quiser? Levanta a mão e fala: se o Senhor quiser. Fala assim: se o Senhor, fala, se tu quiseres, eu viverei, eu farei isso, ou eu farei aquilo. Você está entendendo, querido? Que o controle tem que ser do Senhor. Que quem direciona as nossas vidas tem que ser o nosso Deus. Agora, o que significa entregar o controle a Deus? Amós capítulo 3, versículo 3, tem um versículo bem pequeno, que diz o seguinte, Amós 3, versículo 3: duas pessoas andarão juntas se não estiver o quê, hein? O que significa Deus controlar? Significa que eu tenho que estar o quê, em... ou ele está em acordo comigo. Agora vamos ver quem que vai ganhar essa parada. Quem que tem que estar em acordo com quem aí, gente? Quem que é o controlador nessa história aqui? O Senhor. Eu tenho que estar aqui em acordo com Ele. Eu tenho que fazer o que Ele pede que eu faça. Eu tenho que dizer: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor permitir, eu vou dar esse passo. Se o Senhor não quiser, eu fico onde eu estou. Mas seja o que o Senhor quiser, o Senhor controla. Mas o controle tem que ser de Deus, querido. Sabe, nós temos ministrado nas 2 últimas semanas, falei sobre a igreja de Filadélfia, falei sobre os heróis da fé. E a característica daquela igreja de Filadélfia, a característica daqueles heróis da fé que nós lemos, qual era? Que eles eram o quê? Fracos em si mesmos. Mas Hebreus 11 fala que da sua fraqueza eles tiraram força. Sabe por quê? Porque eles eram fracos em si mesmos, mas eles aprenderam que na sua fraqueza, como Paulo, eles tinham que depender da graça de Deus. E quando você depende da graça de Deus, na tua fraqueza Deus traz força, e aí você se torna forte. Mas quando Deus controla, as coisas acontecem, querido. Mas quando a gente acha que, sabe, a gente que tem que ter o leme na mão, as coisas se complicam. Deixa eu dizer algo para você: salvação. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Amém? Agora deixa eu dizer para você: salvação é algo simples, sim ou não, querido? Depende do que você ser salvo. Crer com o coração e... Agora, crer genuinamente. Não é blá blá blá, não é repetição. É você crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o unigênito Filho de Deus, que Ele é o Salvador, e você confessar com a sua boca: Senhor, eu te recebo. Só que quando a gente fala eu te recebo, Jesus, na salvação, a gente esquece do que a gente fala. Normalmente quando se faz a confissão, nós falamos o quê? Senhor, seja o meu Salvador e o meu
Há muito mais passagens na Bíblia de Deus como Senhor do que Salvador, sabia disso? A Bíblia fala muito mais sobre o senhorio de Deus do que Jesus como Salvador. A porta é Jesus, mas é apenas a porta. A salvação é a porta para o senhorio, amados. Quantos estão entendendo? A salvação é a porta para o controle de quem tem que controlar as nossas vidas. A gente muitas vezes quer ser salvo, mas a gente não permite que Ele domine as nossas vidas. Sabe qual que é a maior prova de que nós temos muitas vezes dificuldade em entregar o controle nas mãos de Deus? É a nossa vida de oração. Se eu perguntar para vocês, queridos, vamos ter nós vamos fazer aqui um dia para a gente estudar a Bíblia. Provavelmente nós vamos ter uma quantidade de pessoas aqui. Querido, vai vir um profeta aqui na igreja e ele vai falar o teu coração. A igreja vai encher, querido. Amados, vamos fazer uma obra social. Essa igreja, ela sempre foi muito aberta e generosa para obras sociais. Até quando nós fizemos um trabalho aqui no Boracéia, foi um trabalho louvável, Deus abençoou muito. Aqui depois no Moinho, sempre que há oportunidade nós temos feito isso. Faz parte do DNA dessa igreja. Então, amados, a gente fala sobre, ler a Bíblia. A gente fala sobre obra social. Fala sobre poder estar no lugar onde vem algum profeta, algum homem de Deus. Sim, isso tudo é importante. Mas quando a gente faz o convite, queridos, vamos orar 1 hora por semana. Terça-feira aqui na igreja, quarta-feira lá no Mauro. Amados, infelizmente, essa não é uma realidade apenas dessa casa. Isso acontece, infelizmente, na maioria dos lugares. No máximo 5-10% das pessoas se comprometem a orar, querido. Sabe o que significa isso? No final das contas, eu posso controlar, porque quem entrega o controle é através da oração. Por isso que Jesus permanecia na presença de Deus, e constantemente ele orava, ele buscava Deus, até no seu último, no momento derradeiro, antes de ir para a cruz, ele ajoelhou, ele orou: Senhor, eu não quero passar por isso, mas olha, a maneira que Jesus encontrou para entregar o controle, sabe onde foi? Joelho no chão, querido. Porque tem vezes que não adianta você falar apenas com Deus, como blá blá blá, o controle é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua. Porque o nosso coração não quer isso, a nossa carne não quer isso. Mas quando a gente vai para a oração, e como a pastora Cíntia falou, a gente se humilha na presença de Deus, é o lugar que Deus fala, é o lugar que Deus move, é o lugar que a gente consegue abrir o nosso coração, ser cheio da presença de Deus, e de fato a gente consegue entregar. Eu quero te perguntar nessa manhã: você quer entregar a tua vida? Não entregar a tua vida no sentido de salvação, mas você quer entregar o controle, a chave da tua vida ao Senhor, querido? Porque a nossa vida só será frutífera, a nossa vida só terá verdadeira alegria, e a nossa vida só terá respostas quando nós entregarmos o controle das nossas vidas ao Senhor. Porque nós precisamos entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Primeira coisa, conseguiu fazer lá, Anderson? Porque Jesus é o único. Vamos repetir junto? Por que nós precisamos entregar o controle, querido? Vamos lá, vamos falar junto, 1, 2, 3. Porque Jesus é o único que pode preencher de nós. João capítulo 15, versículo 1, o que nós lemos? Eu sou o quê? A videira. Agora ele não para por aí. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Se Jesus falou que ele era verdadeira, é porque existem também as falsas. Agora, quando você lê a palavra de Deus, você tem que entrar num túnel do tempo e se transferir para o contexto da época.
Porque naquela época, você sabe bem que Jesus, ele foi rejeitado por muitas pessoas, principalmente pelos judeus, que não aceitavam como Messias. Até hoje tem muitos judeus que estão esperando o Messias vir. Tem muitos judeus judeus messiânicos sim, que já se renderam a Jesus, que se entregaram a Jesus. Mas tem muitos, talvez a maioria, está até hoje aguardando. E naquela época era muito pior ainda, querido, porque Jesus era considerado como um impostor, como um revolucionário de segunda classe, que se juntava a pecadores, chamado por beberrão pelas pessoas. E naquele contexto, e é importante que você entenda, porque videira aqui era a mesma figura. Israel no Velho Testamento era chamado de videira também. Então aqui eu quero, o que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas? A figura de Israel era uma figura da religião, da religiosidade, a figura da lei. E quando Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira, ele estava dizendo, olha, a única fonte, a única maneira de correr sangue vivo, sangue bom, de correr vida para os ramos que somos nós, não é através de religião, mas é através de Jesus Cristo. Eu sou o único, só eu posso preencher, alimentar e cuidar da sua vida. Amados, esse texto fala tantas frases: permaneçam em mim, estejam em mim. Jesus estava falando, olha, deixa eu controlar. E aqui nesse primeiro versículo ele diz, olha, se eu controlar, se eu tomar conta, eu vou poder preencher, eu vou poder alimentar, eu vou poder cuidar da sua vida. Quem é que carece do cuidar de Deus na sua vida, querido? Quem precisa ser assim alimentado pela presença de Deus? Ele é o único, querido. Ele é o único. Ele é a única videira. Ele é a videira verdadeira. Jesus estava dizendo, sou eu que faço correr a seiva aos ramos. Eu é que sou a fonte de vida para vocês. Que nós possamos nessa manhã entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. Sabe, queridos, eu creio que muitas vezes a gente nós vivemos numa sociedade, nós vivemos debaixo de pressão. E sabe que muitas vezes, por causa da pressão que nós vivemos, é difícil a gente tomar o caminho de ir para Jesus. Você lembra de Nicodemos? Todo mundo conhece, qual que é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, sabe em qual contexto que Jesus falou esse versículo? Logo depois que ele teve encontro, sabe com quem? Com Nicodemos. Quando você lê no começo do capítulo 3, você vê que Jesus estava ali naquele lugar e de repente chega um homem que era um religioso, que era um homem bem conceituado no meio religioso daquela época. E aí Nicodemos, só que diz que Nicodemos ele foi encontrar com Jesus quando? Qual horário que ele foi? De noite, quando ninguém estava vendo. E a primeira coisa que ele diz para Jesus, ele diz assim, olha Jesus, eu sei, nós sabemos que tu é que podes fazer esses milagres. Amados, havia uma luta interna dentro de Nicodemos. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que ele reconhecia quem era Jesus, a videira verdadeira, ele estava em luta com a sociedade onde ele vivia. Por isso ele não podia se mostrar. Ele tinha que ir durante a noite, quando ninguém estava vendo. Deixa eu dizer algo para você, amado, não dá para a gente viver como Nicodemos. Quem entrega o controle da vida para Jesus é o que é aqui, é o que é lá fora. Os teus irmãos em Cristo sabem que fonte você bebe, mas lá fora as pessoas também sabem que a única fonte, que a única videira, que a videira verdadeira é Jesus Cristo na tua vida.
Aqui você declara que Ele controla, lá fora as pessoas veem que Ele controla. Como estão entendendo? Essa é a diferença, amados. Lá no teu trabalho as pessoas enxergam, ele serve Jesus. Lá onde você estuda, as pessoas enxergam, ele é um servo de Jesus, ele ama Jesus. Nós servimos a videira verdadeira, querido. Nós estamos ligados nessa videira, querido. E se ele realmente controla, pode ter certeza que esse ramo que é você não vai secar, porque a seiva vai fluir sobre a tua vida em nome de Jesus. A vida que está em Cristo vai correr nas tuas veias também, em nome de Jesus. Ainda no versículo 4 ele diz: nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Um segundo ponto que eu vejo nesse ponto, por que nós temos que entregar o controle das nossas vidas para Jesus? Vamos lá, 1, 2, 3. Quantos querem ser frutíferos na sua vida? Amém? Quantos querem assim na sua vida pessoal, seja lá no seu trabalho, seja lá na escola, seja lá na sua casa, amados? Você vai ser luz, você vai ser sal naquele lugar, e as pessoas serão impactadas por você. Versículo 5 de João 15, o que diz? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse será infrutífero, é isso? Esse o quê? Dará o quê? Fala de novo, dará o quê? Muitos. Eu pergunto para você, qual que é o raio de ação? Qual que é o teu nível de influência hoje, querido? Nós não estamos falando a palavra de Deus não está falando de números aqui. O que é muito fruto? Depende do tipo de árvore que você é. Tempos atrás eu ganhei lá um monte de jabuticaba lá do Binho, né? Tem a época lá tem época que dá jabuticaba que a árvore fica cheia de fruta, é verdade, Binho? Então a jabuticabeira é uma árvore que dá o quê? Muitos frutos, né? Agora, qual que é uma outra árvore aí que já, quando ela dá muito mesmo assim, ainda não é lá tanto assim, né? Qual que é uma árvore que você pode lembrar? Jaca. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não vamos polemizar sobre os tipos de árvore aqui. A questão é o seguinte, né? É que cada um é um. Fala, cada um é um. Cada um tem uma realidade. Mas dentro da realidade que Deus te colocou, e foi Deus que te colocou nessa realidade, você pode sim produzir o máximo. Muito fruto é você fazer o máximo que Deus colocou no teu alcance. Amados, quem está ligada na videira, Jesus disse: aquele que permanece em mim dará o quê? Quantos querem ter influência aonde você está, querido? Nós estamos terminando esse ano. A pastora Cíndia falou, temos realmente o desafio. E eu estou contendo a minha ansiedade, a minha irritação até com o pessoal lá desse salão, porque vai para cá e para lá, vamos pensar, vamos logo assinar esse contrato, a coisa tá, não vai, mas vai, amém, queridos, né? Mas deixa eu dizer para você, eu estou dizendo isso para você para falar o seguinte: nós estamos rompendo para novos níveis em Deus. E o tema que nós vamos ter, já estou adiantando, né? Uma das coisas que Deus tem falado forte ao meu coração é aquele texto que está em Isaías, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda, firma bem as tuas estacas. Deus quer alargar a tua tenda nessa hora, querido. Deus quer alargar a tua visão nessa hora, sabendo que muitos frutos vão ser reais na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai estar ligado à videira. A chave aqui não é entregar o controle para as pessoas, não é entregar o controle para você mesmo, mas a chave é dizer: Senhor, Tu controlas a minha vida. Se Ele controla, você vai estar de acordo com Ele. Se você está de acordo, você está ligado na videira. E se você está ligado na videira, a seiva vai fluir.
e os frutos vão aparecer no tempo certo, em nome de Jesus. Quantos querem produzir muito fruto nessa hora, querido? Amados, é muito bom você ter aqui, sabe? Eu sempre tenho falado, a gente tem que procurar sempre melhorar profissionalmente. Se você não tem um curso uma faculdade, faça uma faculdade. Não tem mestrado, ainda faça o mestrado, faça pós, faça MBA, faça o que você puder. Mas, amados, você tem que entender o seguinte, querido, que a tua vida, quando você está diante de Deus, isso tudo, me perdoe a palavra, é lixo. Você pode ter várias coisas, tem que buscar isso na tua vida, mas quando a gente compara a nossa vida, o que nós temos na área pessoal, na área secular, em relação àquilo que Deus pode nos dar e o que Ele quer fazer das nossas vidas, não dá para comparar, querido. Por isso que Paulo fala em Filipenses 3, o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu considero tudo como perda se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero profetizar que a tua vida vai ser uma vida de frutificação. Quero profetizar, independente se você é uma jaca, se você é uma jabuticabeira, seja lá o que for, querido. Mas você vai dar o máximo que essa árvore pode dar em nome de Jesus. Não estou aqui visando quantidade, eu estou visando aqui que vai ser o máximo, vai dar frutos ao máximo em nome de Jesus, porque é o que Deus tem para a tua vida. Uma terceira coisa, terceiro princípio que eu vejo nesse texto, porque nós precisamos entregar o controle das nossas vidas a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Para que a nossa fé... Quem quer aqui ter resposta na sua oração? Aliás, deixa eu perguntar, quem aqui tem necessidades que ainda não foram respondidas? Todos nós, né? E para cada um tipo de necessidade, querido. Talvez para você seja uma questão familiar, talvez seja uma questão de saúde. Agora deixa eu falar para você, a gente tem que parar, me perdoe aqui pela segunda vez. A gente tem que parar com aquelas orações infantis, querido. Sabe o que é uma oração infantil? A gente anda longe de Deus todos os dias, faz tudo errado, faz o que Deus não quer que a gente faça, a gente controla a nossa vida, a gente faz gato e sapato da nossa vida, não pratica os princípios de Deus. E aí quando a coisa aperta, né, a gente fica emocionalmente para baixo, em crise financeira, enfrentando problema familiar, a gente chega com a maior cara lavada. Deus, estou precisando de um carro novo, preciso de um apartamento, preciso de uma intervenção aqui e faz rápido, tá, Deus? Amados, qual que é a chave para que a nossa fé seja correspondida? João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Permanecer fala do que de novo, querido? Permanecer fala do que? Estar sempre. Fala comigo, estar sempre. Ontem estava, hoje está, amanhã estará. Amém? Fala assim, ontem estava, hoje está e amanhã estará. Ou seja, você permanece, você mantém. E esse versículo fala: se permanecerem em vocês, amados, olha só que coisa linda, pedirão o que quiserem. Pastor, o que quiser mesmo? Vai para a palavra. Porque se a palavra está aqui dentro, você vai pedir o que a palavra fala para você pedir. Tem outro versículo que diz o quê? Que se a gente orar segundo a vontade do Pai, Deus pode te dar coisas até absurdas, mas Ele sempre vai alinhar o nosso pedido com a sua vontade. Por isso que permanecer nele, receber a seiva dele, dar o controle para ele, sabe o que vai acontecer, amados? Você na verdade vai ter prazer, e a tua consciência, sabe, a tua motivação vai ser pedir aquilo que ele quer, aquilo que vai poder servir para o seu próprio reino.
Sim, Deus pode te dar carro, Deus pode te dar bens, Deus pode fazer, mas tudo que Ele te der vai ter uma consciência, e Ele vai te dar com prazer, porque não vai ser apenas para você, mas vai ser para abençoar o reino de Deus, amados. Quantos querem ter a sua fé correspondida? Quando você pede coisas, você profetiza bênçãos e elas realmente vão acontecer na tua vida. Entrega o controle para Deus, amados, que Ele vai ter prazer em fazer o melhor sobre a tua vida. Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Olha só que salmo tremendo. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Quantos podem dar uma glória a Deus essa manhã? Coisa linda, queridos, coisa linda. Confia, deleita, entrega. E quando você fizer tudo isso, dá o controle para Ele. Ele vai agir, Ele vai liberar o melhor, Ele vai responder as tuas orações. Tremendo, queridos, tremendo. Nós precisamos entregar o controle para que a nossa fé seja correspondida. Porque quando a gente entrega o controle, a gente vai orar sabendo que Deus vai responder, querido, sabendo que Deus vai realizar, sabendo que Ele vai deleitar os desejos do nosso coração. Entregar o controle é estar em acordo, é estar afinado com o Senhor. Como nós precisamos aprender isso. O quarto ponto para nós, estamos quase terminando. A quarta coisa, porque nós precisamos entregar o controle para Deus, para que Deus seja glorificado e honrado através da nossa entrega. Vamos falar junto? Para quê? Sabe que o que honra a Deus não é você dizer que você é crente, não é você dizer que faz parte da igreja Nova Aliança de São Paulo. Sabe que o que agrada a Deus não é nem você dar os seus dízimos aqui toda semana. Isso tudo é o mínimo, querido, isso tudo faz parte. Sabe o que agrada a Deus? É o que está lá no versículo 8 de João 15. Meu Pai é glorificado, é honrado. Meu Pai, Ele é reconhecido pelo fato de vocês darem muito fruto. Vamos lembrar que a gente só dá fruto porque está ligado na videira. E assim vocês serão o que? Os meus discípulos. Amado, só é discípulo quem entregou o controle. Só dá fruto quem entregou o controle. E só vai agradar o Pai quem entregou o controle para Ele. Deus não se impressiona com os nossos dons, mas Ele se impressiona sim quando a gente entrega um coração rendido a Ele, amados. Nós não lemos, mas no versículo 14 de João 15, João 15, 14 diz: vocês serão o quê? Os meus. Olha só, amado, quem quer chamar de amigo de Deus aqui? Talvez até hoje você só, assim, com muito custo, se julgava filho de Deus. Olha só, vamos dizer, a gente ouve alguns termos na Bíblia. Criatura, fala comigo, criatura, filho e amigo. Tem gente que é só criatura. Tem 7 bilhões de seres humanos. Eu falei o quê? Milhões? 7 bilhões de seres humanos que são apenas o quê? Criatura. Desses 7 bilhões tem não sei quantos, eu acho que bilhão também, eu acho que chega a bilhão, que além de ser criatura são filhos. A minha pergunta: quantos são criatura, filhos e amigos?
Quem quer chegar nesse terceiro grau aqui? Amém, querido? Eu quero ser chamado amigo de Deus. Se Ele controla, esse é o teu destino, querido. Ser amigo de Deus. Sabe por quê? Porque assim Ele vai ser glorificado, assim Ele vai ser honrado, assim Ele vai ser exaltado na tua vida. E para nós terminarmos, os músicos podem vir. Abre teu coração nessa manhã. Para nós terminarmos, tem uma última coisa que eu quero falar. O último ponto, por que nós precisamos entregar o controle para Deus? E aqui para mim é a cereja do bolo, querido. Para que possamos desfrutar todas as bênçãos. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Para que possamos certamente nos dará. João 16, no capítulo seguinte, versículo 14 e versículo 15. João 16, 14 e 15. Olha só o que Jesus diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Quando Jesus fala, Ele me glorificará porque receberá do que é meu, o que Jesus estava falando? Da sua vida. Jesus entregou o que? O controle da sua vida para quem, querido? Para o Pai, para Deus. Então aqui, quando fala receberá do que é meu, Jesus está falando do que? Ele controla. Fala comigo, Ele controla. Eu quero que você, sem presunção agora, mas que você se coloque no lugar de Jesus. Ué, você é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos querem imitar Jesus aqui? Ué, se Ele falou que você, crendo, você faria obras maiores do que Ele, por que não crer que a gente pode ser igual a Ele? Amém, queridos? Fazer o que Ele fez, entregar o controle como Ele entregou. E aqui Ele diz assim, olha, porque Ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Agora veja bem, a primeira coisa, receberá do que é meu. Ele controla, Jesus estava falando. E tornará conhecido a vocês. O que significa? Quando eu entreguei o controle, Jesus estava falando, eu cumpri o propósito. Qual o propósito? Os discípulos passaram a conhecer quem era Jesus. Ele controla, o propósito acontece. Fala comigo, Deus controla, o propósito acontece. E aí, no versículo 15, olha só o que diz: tudo o que pertence ao Pai é o que? É meu. O que ele estava dizendo? Fala comigo, Ele controla, o propósito acontece, e o resultado é que 10%, tá certo ou não? 20%, 50%. Fala comigo, tudo. Fala assim, o resultado é que tudo que pertence ao Pai será meu. Se eu fosse você, eu dava um aplauso a Jesus. Amém, querido? Porque é verdade. Quando você entrega o controle, quando você diz, Senhor, toma conta, quando você fala, Senhor, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, fala comigo, Ele controla, o propósito acontece e a bênção total chega sobre a minha vida. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Quantos querem entregar o controle, querido? Quantos querem entregar a chave nessa manhã ao Senhor? É um bom negócio, não é, querido? Você não está negociando com Deus, mas o fato é que quando a gente entende o princípio da entrega, quando a gente entende o princípio de que Ele é que deve controlar, o propósito é liberado, e todas as bênçãos que Deus tem para nós serão nossas em nome de Jesus. Nessa manhã, querido, talvez você precise entregar o controle para Deus. A gente muitas vezes é igual homem que é assim, chega em casa, a gente pega o controle e quer ficar, né? Você fica mudando de um lado, fica controlando. A gente faz assim com Deus, a gente quer controlar, a gente quer ter na mão.
Mas nessa manhã talvez você precise dizer: Senhor, é teu, está nas tuas mãos. Fique em pé comigo nessa manhã. Eu quero cantar um cântico que nós cantamos hoje. E eu quero pedir que nesse momento você abra o teu coração, querido, e que haja no teu coração o dispor de entregar. Lembra que Jesus falou 7 vezes: estejam em mim, permaneçam em mim. Abre o teu coração nessa manhã. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Talvez, amado, você precisa dizer: Senhor, som do meu coração. Se eu estou controlando algo, eu quero entregar nessa manhã. Talvez você está tentando controlar o teu marido, a tua esposa. Talvez você está tentando controlar aquela situação de enfermidade. Sim, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, amado. Mas talvez o que está faltando nessa manhã é se ligar à videira, dizer: Senhor, o controle é teu, e começar a receber a seiva, começar a receber o fluir de vida que vem direto do Pai ao teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. E depois que a gente cantar esse cântico, nós vamos orar. E se Deus estiver falando algo com você, querido, entrega nessa manhã, dispõe nessa manhã diante do Senhor. Amém? Vamos lá.